Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luiz, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus em Itaquaquecetuba, Jardim São Roberto. Estou dando uma pausa aqui no meu serviço, está um pouco devagar, e eu vou fazer aqui, deixar gravado para vocês aí, um resumo da nossa lição 12 de amanhã, que é: a igreja tem uma natureza organizacional. No texto áureo, Paulo diz assim: por esta causa deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. A igreja, verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. A leitura em classe, essa eu não vou fazer, você faça aí, mas ela está registrada lá em Tito, do capítulo 1 até o capítulo 9, onde vai relatar essa questão de Tito organizar a igreja e estabelecer os obreiros daquela região ali de Creta. Na introdução da lição, o que o autor vai deixar bem claro é que a igreja é um organismo espiritual e um organismo vivo, mas é um organismo espiritual e um organismo vivo que precisa se organizar. Por quê? Não dá para crescer, não dá para fazer a grande comissão se não houver uma organização. E por que a gente tem que estudar isso hoje? E o tema é sugestivo. A igreja tem uma natureza organizacional. Hoje, o que nós estamos vendo nesse mundo fluido que a gente vive, usando a metáfora de Zygmunt Bauman, essa modernidade líquida, os valores estão sendo invertidos, né? Estão se invertendo. Infelizmente, no que se refere à igreja, esse valor também foi invertido. Por quê? Hoje se dá mais valor à instituição igreja do que a igreja viva. Ou seja, sacralizamos a instituição e dessacralizamos a igreja viva. Ou seja, o que a igreja se tornou hoje? Em muitos lugares, a igreja se tornou um meio para atingir um fim pessoal. Então, por isso a importância dessa lição. E outro detalhe é que a instituição, ela existe em função da igreja viva, não ao contrário. Não é a igreja viva que existe em função da instituição. É a instituição que existe em função da igreja viva. Porque a instituição sem igreja viva, ela não é nada. Então, nesse mundo fluido, líquido que a gente vive, até isso foi mudado. A leitura em classe, eu não vou ler, mas está lá em no Tito, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. E na introdução, ele já deixa isso bem claro. A igreja é um organismo vivo, um organismo espiritual, mas é um organismo que precisa se organizar para poder cumprir a grande comissão. A analogia que Paulo faz, tendo a igreja como corpo, é justamente para nós entendermos isso, que se o nosso corpo estiver bem, tanto os órgãos internos quanto os órgãos externos estiverem funcionando plenamente bem, então todos os membros vão trabalhar em função do todo. Então, quando ele faz essa analogia da igreja como corpo, é exatamente isso. Se a igreja estiver bem organizada, bem ordenada, cada membro vai entender qual é a sua função e trabalhar em prol do todo. Então, isso é a introdução. Tito e as igrejas na ilha de Creta. O apóstolo escreveu a Tito estando em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Como a epístola a Timóteo, a de Tito, traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então Paulo escreve tanto a carta
de Tito quanto à carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo para instruir esses dois jovens pastores a organizar a igreja, estabelecer os seus presbíteros para o bom funcionamento da igreja. E Tito era um dos companheiros do apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. Tito o acompanhou em algumas de suas viagens. E por isso que Paulo chama ele de meu filho, né? E também, deixando claro que ele não era um judeu, era de origem grega, mas já deixa mostrar para a gente também que Deus não faz distinção de pessoas para a sua obra. Quem estiver disponível é quem Deus vai usar para estabelecer a sua igreja, para organizar a sua igreja e para fazer a sua igreja crescer organizada. Então esse é o primeiro tópico e o primeiro subtópico. Segundo subtópico, o pastor de Creta. Foi constituído o pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo com o seguinte propósito: em boa ordem as coisas que restam, ou seja, organizar a igreja e estabelecer presbíteros em outras localidades. Porque a igreja bem organizada, bem estruturada, ela vai crescer de forma saudável. Então, esse é o propósito de Paulo quando deixa Tito lá: organizar e estabelecer obreiros para essa igreja. Terceiro subtópico, a igreja de Creta. Eu estou só resumindo os detalhes. Amanhã, quem participar da aula, nós vamos passar os detalhes ali. Mas o que a gente sabe de Creta? Era uma ilha que foi anexada ao Império Romano e que Paulo, por sua quarta viagem missionária, estabelece um trabalho ali e deixa Tito ali. E qual era a situação daquela região de Creta? Segunda lição diz o seguinte: a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Então, qual era o problema ali? Era uma igreja que espiritualmente estava em dificuldade, primeiro porque estava desorganizada e segundo porque os membros vindo de um mundo pagão ainda trouxeram resquício desse mundo junto com eles, que agora precisavam ser doutrinados e ensinados. E para isso, Tito tinha que organizar esta igreja. Um outro detalhe também que ele coloca aqui: parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Isso está lá em Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13. Então, a situação espiritual daquela igreja, ela se dava pelos crentes terem uma vida pregressa dentro do paganismo, que agora vem para a igreja. A própria cidade já era instituída assim, né, porque era uma cidade pagã, e Tito tinha a obrigação de organizar tudo isso, organizar os crentes, ensinar os crentes, doutrinar os crentes, ensinar novos obreiros, tirando eles deste mundo pagão, tirando eles desse relaxamento espiritual, para que a igreja pudesse prosseguir e ter um bom trabalho ali na região. Então, esse foi o primeiro tópico aí. Segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. Então, a instrução paulina. Muitos de nós pensamos que essa organização da igreja em si, ela começou em nossos dias. Mas lendo o apóstolo Paulo, nós vamos perceber que a institucionalização da igreja, ela já começa já lá no seu início, já quando Paulo vai instruir o próprio Tito a organizar a igreja. Lá no versículo 5, ele diz que Tito tinha que estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Não só estabelecer, mas instruir esses mesmos presbíteros que ele estava colocando. E o próprio apóstolo Paulo fez isso, de instruir e preparar obreiros. Então ele deixa essa mesma responsabilidade para Tito, para ele estabelecer e instruir novas lideranças na região.
Então, o Novo Testamento já mostra esse desenvolvimento de uma organização nascente ali. Filipenses, capítulo 1, que é o tema aqui que é o texto que está na revista aqui, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, diz que havia bispos e diáconos. Então, a ideia da organização, ela já nasce quando a igreja se inicia lá em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver já ali uma organização, né? Quando há uma preocupação uma questão entre os gregos e os hebreus ali, quem é que vai cuidar dessas pessoas? Quem é que vai cuidar da assistência social? Então os apóstolos se reúnem, levantam 7 diáconos para cuidar dessa questão. Nós vemos aí a igreja já se organizando para poder seguir com o trabalho. Então o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da própria região, que eu já acabei citando essa questão. A igreja como instituição. Então podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino e o estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual. Por que é um organismo? Por que é um organismo? Porque ela é viva. A igreja não é a instituição que é a igreja. O que é a instituição somos cada um de nós. A instituição só tem vida porque a igreja viva faz parte dela. Então, por isso que eu falei que a instituição, ela existe em função da igreja, e não a igreja em função da instituição. Porque quem tem vida é a igreja e não a instituição. Como nós vemos hoje, parece que o que tem vida hoje em alguns lugares é a instituição e não a igreja pessoas, né? Há uma valorização excessiva da instituição e uma desvalorização da igreja verdadeira, que é a igreja viva que somos cada um de nós. Então, por isso que ele coloca aqui que o relaxo e descuido em que estavam as igrejas e comunidades cristãs da ilha de Creta era um reflexo da cultura da região, que precisava ser organizada, e Tito que tinha essa responsabilidade de organizar. A igreja como instituição, isso aqui a gente já viu. Agora, como é que eu digo que a igreja do primeiro século já estava se organizando para chegar no que nós chegamos hoje de uma institucionalização? Ora, vejamos aqui alguns pontos que tem na própria revista. O que caracteriza a igreja se organizando no primeiro século? Primeiro, havia um local e horário e ordem no culto. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Segundo, havia consagração de presbíteros. Isso a gente vê lá em Atos 14, 23. Terceiro, havia reuniões para decidir o futuro da igreja, que está lá em Atos capítulo 15. O primeiro concílio que nós temos ali foi para decidir questões doutrinárias da igreja. Quarto, a igreja tinha serviço social. A gente vê isso lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. E Romanos também, capítulo 15. A gente vê essa questão social da igreja. Tudo isso caracteriza a igreja que já estava se organizando. Quinto, havia na igreja de Corinto, que hoje é chamaríamos de comissão de ética. 1 Coríntios capítulo 5, verso 2 a 5. Que são pessoas para examinar a postura ético-moral das pessoas. Então já havia essa comissão já lá na igreja do primeiro século. Sexto, tesouraria. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 1 a 3, e também lá em Atos, na instituição do diaconato, que iam cuidar da tesouraria. Então tudo isso era a igreja já no primeiro século se organizando.
E em último lugar, nós vemos aí cartas de recomendação. Está lá em Romanos capítulo 16, versículo 1 a 2. Então, esses detalhes já nos dá a identificação de que a igreja já lá dentro do primeiro século, ela já estava se organizando para fazer o seu trabalho missionário, para obedecer o ID de Jesus. E sem organização, duas coisas: não há crescimento e não tem como fazer trabalho nenhum. É o que eu sempre digo aqui na minha congregação. Se a igreja não conseguir se organizar, ela não cresce. Uma igreja desorganizada, uma igreja que ninguém sabe o que faz, uma igreja em que as pessoas não sabem qual é a sua função, não tem como ela crescer. Ela só pode crescer se ela estiver realmente organizada. Então, tudo isso mostra que a igreja do primeiro século já estava se organizando. Terceiro e último ponto, a questão atual. Organismo e organização. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Ora, então já vindo lá do primeiro século para cá, nós chegamos na institucionalização da igreja. E ela precisa disso. Ela precisa estar organizada. Primeiro, porque ela precisa organizar os trabalhos, organizar as pessoas para cumprir o ID de Jesus. Segundo, porque nós temos leis no nosso país que exigem um CNPJ, que exige as responsabilidades fiscais da igreja. Então ela precisa se organizar, ela precisa ter um registro, ela precisa estar oficializada para ela existir de fato e garantir não só o bom funcionamento da organização, como garantir também os privilégios e deveres da instituição. Tá? Então, é por isso que nós nos organizamos. Então, primeiro tópico, organismo e organização, já expliquei. Segundo, experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista. Ou seja, quando a igreja pentecostal ela vai surgir lá no movimento Holiness, lá no movimento Santidade e depois com Parham, que eram contrários à questão da denominacionalidade da igreja, ou seja, da igreja se institucionalizar, virar uma organização, que havia essa questão bem marcante com os primeiros pioneiros do movimento pentecostal. Com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de organizar isso. O terceiro ponto aqui vai tratar disso aí. É necessário organizar. Por isso que a Assembleia de Deus Americana, ela institui a sua convenção, sabendo que havia essa necessidade, que não dava para continuar como estava, a igreja sem estar oficializada, sem ser denominacional. Então forma-se a convenção e depois aqui no Brasil também vai seguir o mesmo caminho. Em 1930 nós temos aí o surgimento da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Para fazer o quê? Para manter a identidade e unidade doutrinária das igrejas do nosso país. É claro, gente, que nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. A convenção, ela surge com um propósito que eu quero ler para eu explicar. O movimento pentecostal e criar um organismo máximo para manter a identidade, a unidade doutrinária dessas igrejas no país e dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Na verdade, isto aqui não funciona plenamente. Manter a identidade, nós não estamos conseguindo manter a nossa identidade. A nossa identidade como igreja, a nossa identidade como pentecostais. Não estamos conseguindo. E isso ficou agravado com o advento da internet. Isso ficou mais latente. Essa desfragmentação que há no meio pentecostal. Essa falta de unidade entre nós ficou mais marcada com isso. Então, apesar de ter a convenção, os organismos aí não conseguem organizar no seu todo como deveria. Mas essa
é o resumo da nossa lição de amanhã. Lembrando que a instituição existe em função da Igreja Viva e não ao contrário. Mas nós precisamos estar organizados para ouvirmos e atendermos a ordem do ID de Jesus. Que Deus abençoe e que você possa ter uma escola dominical abençoada no dia de amanhã, em nome de Jesus.